com o nosso próprio ser, da mesma forma que o venerável Mestre Jesus, o marceneiro, constrói, nos ensina. Nós necessitamos construir essa ligação. Se nós não construímos essa ligação, como nós vamos poder expressar o nosso ser? Se nós não temos essa ligação, é necessário construí-lo. Para poder expressar o nosso ser e ensinar gratuitamente, com sabedoria e amor aos demais, assim como ele mesmo fez. Por que o venerável Mestre Jesus, o Cristo, ensinou a humanidade com amor, com lucidez, com clareza, com sabedoria? Porque ele trabalhou, porque ele construiu com o seu trabalho uma ligação com o seu próprio Mestre, com o seu próprio ser. O venerável Mestre Jesus, o Cristo, assim como todos os mestres despertaram consciência, trabalhou espiritualmente. Ele realizou um trabalho em si mesmo e pela humanidade. Todos aqueles que se unem ao seu próprio Mestre são bodhisattvas, são almas humanas que trabalharam, que cultivaram, que moldaram, que construíram uma ligação com o seu próprio íntimo. Vamos estudar agora a própria gadanha em si, o que ela significa, a gadanha da morte. Vamos olhar dentro dela. Um instante de atenção, por favor. A morte somente atua segundo as ordens da Mãe Divina, pois ela é Senhora da vida, da morte. Mãe Divina são as nossas próprias energias sexuais. De um lado temos a deusa Parvati, na forma de Gauri, representando a vida e pureza, representando a força que constrói a natureza. Então, uma das formas de Parvati é Gauri, por isso ela aparece dessa forma em branco, montada na montaria de Shiva, o touro Nandi. É a vida e a pureza, construir a vida, a força construtora da natureza. E do outro lado nós temos Kali, representando a morte e o que está oculto, é essa força destruidora da natureza. Mesma forma de Parvati em Kali, é a mesma mãe, em duas formas diferentes, em Parvati, em Kali. Aqui em Kali, por isso que ela está representada de forma escura, representando a morte e o que está oculto, a destruição. Por isso que nós temos aqui o claro e também o escuro. Dois aspectos da mesma mãe, das mesmas forças sexuais, para construir e para destruir. E no centro nós temos a imagem da Mãe Divina, com a areia do tempo em suas mãos, pois ela dá ordem à morte para cortar o cordão de Antakarana. O cordão de Antakarana é o fio da vida. É um fio que nós não podemos ver fisicamente, que nos liga ao nosso corpo físico, que liga a vida ao nosso corpo físico. A gadanha é um instrumento da morte para cortar esse cordão. Então, aqui no centro, vamos aproximar a Mãe Divina, porque ela é Senhora da vida, ela é Senhora da vida e da morte, o tempo. E aqui, juntamente com ela, a morte. O anjo da morte. O anjo da morte, ele assume essa forma para poder oficializar, para poder fazer o seu trabalho. Mas aqui nós temos um anjo. Essa figura se mostra desta forma para poder ensinar, porque esta é uma figura angelical. O anjo da morte vai ceifar a vida, porque é necessário, é um ciclo. Por isso ele é mostrado dessa forma como uma caveira, porque é o fim de um ciclo, para ceifar a vida. Mas a morte obedece sempre.
a nossa mãe Kundalini, a nossa mãe divina. O anjo da morte jamais cortaria o fio da vida de uma pessoa sem as ordens, sem o consentimento da nossa mãe divina. Vamos agora à explicação sobre as flores e o trigo. Então vocês percebem aqui na imagem do arcano 13, as flores de lótus e também percebem o trigo. As flores de lótus representam o renascimento, o florescer da vida. E o trigo sendo ceifado representa a transformação. Por quê? O trigo morre para poder transformar-se em alimento. Então, a Gadanha representa a transformação. O trigo é ceifado, ele tem que morrer para que se torne energia, para que se torne um alimento. Este é o sentido do trigo e das flores. Na parte de baixo da carta nós temos o símbolo numérico, o arcano 13. 13 é a força transformadora, a vitória sobre o ego. 13 também é chamado de vitória, é um número de vitória. Compreensão seguida de eliminação. Eliminação dos defeitos psicológicos, desejos e paixões. Significado astrológico. Mercúrio em Gêmeos. Transformação. Mercúrio em Gêmeos. Significado astrológico. Transmutação, versatilidade, adaptabilidade, relacionado profundamente ao movimento. O movimento ele é necessário para produzir o trabalho e as mudanças dentro e fora de nós mesmos. Então, esse significado astrológico, Mercúrio em Gêmeos representa movimento. É necessário um movimento para que haja transformação, da mesma forma que é necessário o movimento da Gadanha para ceifar o trigo, movimento e transformação. E aqui embaixo, próximo ao número 13, a letra hebraica Men, que representa as águas primordiais, a fonte da vida, a mãe que concebe, ou seja, nascimento, a ação e a reação. Nos ensina a serenidade do lago, o movimento dos rios e a força do movimento dos mares. Para concluir, sempre lembrar que nós da Escola Templo Áureo Florescer trabalhamos com as medicinas xamânicas. Nós entregamos a sagrada ayahuasca a todas as pessoas que aqui venham, gratuitamente. A sagrada ayahuasca é um alimento. Ela nos auxilia a ter experiências de tipo superior e alcançar lucidez, colocar luz em nosso interior. Ela é um alimento para que nós possamos realizar práticas de meditação. Ela é uma medicina. Ela nos auxilia a compreender, através da meditação, todos esses princípios que são ensinados nestas conferências, que são princípios que estão dentro de nós, que nós necessitamos conhecer através da prática. A prática de hoje, que será entregue, é a prática de autoobservação e de morte psicológica. Então, nessa prática, nos posicionamos usando o mudra de Shiva. Essa prática deve ser feita de 15 a 20 minutos por dia para poder desenvolver em nós o sentido da observação de si mesmo e para desenvolver a prática da eliminação do ego, a eliminação do egoísmo em nós, para eliminar desejos e erros de nossa psique. Nós nos concentramos em nossa Mãe Divina, nossas forças sexuais. Nós respiramos profundamente e relaxamos o corpo. E
e passamos a vigiar a nossa mente, o nosso coração e os nossos órgãos sexuais. E é assim que nós percebemos uma recordação, um medo, uma raiva, um desejo na mente, no coração ou nos órgãos sexuais. Ao perceber qualquer reação de egoísmo, nós eliminamos. Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Todas as vezes que nós percebermos reações de egoísmo, nós realizamos a prática da morte. Dessa forma, nós educamos a nossa consciência, educamos a nossa atenção para que esteja dirigida sempre à nossa Mãe Divina, sempre ao nosso ser. À medida que nós colocamos a atenção dentro, a nossa Mãe, nossa consciência desperta. Nossa consciência para de dar atenção àquilo que é subjetivo, que é ilusório, e passa a dar atenção àquilo que é verdade dentro de nós. Eliminar o ego é conhecer a verdade. Inspiração. Recordação íntima e vigia a si mesmo. À medida que vai se desenvolvendo nessa prática, passa-se esse estado de observação de si mesmo para o diário viver. Em tudo que nós fazemos e dizemos, manter e cultivar esse estado natural de observação de si mesmo. Ele deve ser produzido em nós com esforço, porque a observação de si mesmo em nós está atrofiada. Muito grato a todos pela atenção e que todo aplauso seja sempre para o nosso real ser, para o nosso íntimo, jamais para a persona.